Fala pessoal, olá a todos, espero que todos aí estejam muito bem. Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre os fatores dos orixás e hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre o orixá do conhecimento, né? Sobre a linha do conhecimento, melhor dizendo, sobre os orixás que pontificam essa linha, que sustentam ela e que por consequência sustentam a gente na nossa evolução no sentido do conhecimento. Essa vai ser a ideia. Falar um pouquinho sobre os orixás, o que eles trabalham, quais são os fatores deles e vai ser isso. Bom, já estou gravando, já está tudo certo. Tem uma obra aqui de fundo, mas eu acho que não vai dar problema no áudio. É consequência, não é? Bom, então os dois orixás que nós temos aqui na linha do conhecimento é o nosso pai Oxóssi e nossa mãe Obá. Orixás bem conhecidos aí, principalmente Oxóssi, o pessoal gosta bastante, né? Devoção a Oxóssi, eu mesmo gosto bastante. E a gente vai entender um pouquinho quais são os fatores que os orixás carregam, isto é, a energia deles, o que elas trabalham na nossa vida, o que essa energia proporciona a nós e a toda a criação em um sentido mínimo, porque a atuação deles é infinita. Vamos lá. Dentro desse estudo aqui que a gente vem fazendo, né, do livro do Rubens, desse estudo aqui das 7 linhas da Umbanda, principalmente a partir da visão da Umbanda Sagrada, que é uma vertentezinha da Umbanda, a gente viu ali que os orixás, nós temos 2 orixás em cada linha, então um feminino e o outro masculino. No caso aqui, Oxóssi vai ser o nosso orixá masculino e Obá vai ser a orixá feminina aqui. Então, como se fosse o Oxóssi nosso pai do conhecimento e Obá nossa mãe do conhecimento. Esses 2 orixás, eles vão ali fazer um balanço na linha do conhecimento para poder ajudar a gente. Quem não viu ainda o vídeo lá das 7 linhas e dos orixás, eu explico melhor isso. Enquanto um vai dando uma energia, o outro vai dando a outra e a gente vai conseguindo crescer e evoluir nesse sentido. Essa é a ideia. Bom, continuando aqui rapidamente por essa parte. Agora que a gente já tem esses conceitos mais ou menos estabelecidos, fica um vídeo mais rápido, né? Não preciso falar novamente que é energia universal, energia cósmica, não preciso falar, enfim, explicar sobre as 7 linhas. Então os vídeos tendem a ser um pouquinho mais rápidos, só para a gente poder ver ali de forma leve, rápida, qual que é a atuação desses orixás, uma parcela pequena, né? Lembrando sempre, desses orixás nas nossas vidas e também na criação divina. Então o orixá Oxóssi, ele vai ser o orixá universal, isto é, a energia dele vai ser universal, aquela energia que traz tranquilidade, traz passividade, ela não impulsiona muita mudança, né? É uma energia que sempre é irradiada constantemente, ao passo que nossa mãe Obá vai ser aqui a orixá cósmica na nossa vida. A energia dela vai ser aquela que traz mudança, transformação, ação, vai ser toda essa coisa mais agitada. Se a gente fosse analisar, né, essa linha do conhecimento com esses orixás de forma bem simples, o Oxóssi é o pai ali que estimula os filhos a ir atrás do conhecimento. Não que ele estimula a ficar parado, né? Quando a gente fala passividade, não é no sentido de ficar passivo, até porque o Oxóssi é o caçador, né? Tem todo aquele mito que a gente sempre relembra. Mas é como se ele estimulasse aqui sempre os filhos, né? Nós, seus filhos e filhas, a ir atrás do conhecimento para crescer, se desenvolver intelectualmente, crescer nesse sentido, aprender cada vez mais. E nossa mãe Obá, do outro lado, ela vai ficar, lembra que enquanto um orixá estimula o crescimento, o outro dá uma segurada quando a gente se desvirtua um pouquinho. Então vamos supor que você pegue o conhecimento e você comece a fazer mau uso dele. Né? Você começa a, sei lá, tentar enganar os outros por meio do conhecimento, cria aí alguma coisa que mais passa a perna do que ajuda. Então nossa mãe Obá vai vir aqui com sua energia cósmica, negativa, transformadora, muitas vezes punidora, e vai falar assim, ó, dá uma segurada aí, filho, você está se desvirtuando, está se excedendo. Então a gente vai ter esse balanço aqui nas 7 linhas sempre. Essa aqui é a ideia da gente diferenciar a energia deles em universal e energia cósmica. Mas vamos lá para o fator do nosso divino pai Oxóssi. Qual é o fator que rege principalmente Oxóssi, que é um fator muito legal, muito interessante, que talvez seja por isso que muitas pessoas gostem muito desse orixá, que é o fator expansor. A energia de Oxóssi, naturalmente, ela carrega esse fator expansor. É o principal fator de nosso pai Oxóssi. Lembra que tem outros, né? Aqui eu só passo um, que é para o vídeo ser curto, ser rápido, que a ideia é, aprendendo esses fatores aqui, ou seja, como que a energia desse orixás atua na nossa vida e na criação divina, a gente vai começando a entender um pouquinho melhor sobre eles, né? A gente vai começando a, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda. Quando você acender uma vela para Oxóssi, quando o guia te pedir para acender uma vela para Oxóssi, você vai saber minimamente por que ele pediu aquilo. Provavelmente está precisando do fator expansor na sua vida, de crescimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que é esse fator expansor então? Separei aqui
3 exemplos para a gente poder ver e discutir um pouquinho sobre esse fator expansor. Essa expansão, gente, ela pode ser em todos os sentidos da vida, como eu sempre falo, né? Um orixá, ele não fica restrito ali à sua linha, mas ele pode atuar em todas as outras. Então você pode ter uma expansão da fé, uma expansão do amor e todos os outros sentidos. E o que é expansão? É crescimento, é aumento, né? Você está expandindo, você está crescendo, você está fazendo aumentar. E aí vamos supor que você está com a fé baixa, você está precisando de um crescimento nesse sentido, ou está precisando de uma expansão no sentido do amor, um crescimento do amor por si ou pelos outros. Então, Oxóssi ele pode atuar nesse sentido também. Também, claro que a gente fala muito da expansão do conhecimento, né? De Oxóssi está associado com o crescimento do conhecimento, que é a principal força dele. Obviamente que também está lá. Eu não coloquei aqui, mas são todos os sentidos. Então, expansão do conhecimento, expansão da lei, da justiça e por aí vai. Então, você vai ter essa expansão trazendo crescimento. E é por isso que a gente sempre fala, né, que o Oxóssi é o orixá do crescimento, é o orixá da fartura também, porque o crescimento implica, entre outras coisas, ter mais coisas que vai gerar ali a fartura, que vai carregar também o desenvolvimento. Então, quando você vai acender uma vela para o Oxóssi, aquele fator expansor dele vai implicar nisso, em você ter ali um crescimento em um determinado sentido, determinada área da sua vida. Então você pode pedir por crescimento econômico, faz parte também, o Oxóssi ele carrega essa força da fartura, da expansão. Tem gente, eu já fiz, né, eu estava numa época lá atrás que eu queria um novo ramo da minha vida, queria a abertura de caminho no sentido econômico, queria um novo emprego, algo para dar uma expansão, um crescimento. Conversei lá com o dirigente da minha casa, ele falou, meu, faz uma oferenda para o Oxóssi. Eu, na época, não sabia muito bem o que as coisas estavam relacionadas. Depois, estudando, que eu fui entender essa questão do desenvolvimento, né, da expansão. Fiz a oferenda para o Oxóssi. Questão aí de 2 meses, eu consegui uma proposta para poder trabalhar que eu não estava nem esperando. Então, não estou falando que é fácil assim a vida, né, e que vai sempre acontecer isso, mas eu quero dizer assim, é um exemplo que traz a expansão, traz o crescimento. Se fizer com muita fé e pedir para o nosso divino Pai Oxóssi, ele vai atuar com a sua energia na sua vida. E aí, se for o momento de ser, vai ser. Você receber algo nesse sentido. Então, o orixá, o Oxóssi, ele trabalha isso. A gente às vezes limita, né? Fala, é o orixá da fartura, é o orixá da mata, da vegetação. Mas por que será que é isso? Porque ele traz ali no seu seio esse fator expansor na sua energia divina que proporciona o crescimento em todos os sentidos. E aí você, agora sabendo disso, você pode pegar ali uma velinha verde. Meu Pai Oxóssi, que o Senhor possa trazer crescimento para minha fé, que está um pouco baixa, crescimento para o meu amor, que está um pouco baixo, crescimento para o meu conhecimento, eu quero aprender mais, eu quero começar a estudar, que o Senhor possa me direcionar no caminho certo. E aí você vai pedindo. Esse estudo aqui dos fatores, às vezes parece meio chato, gente, parece meio batido, meio monótono, mas isso aqui é a base para a gente poder começar a entender muito bem todo o resto. Por exemplo, tem algumas ervas que são de determinados orixás. Espada de São Jorge é uma erva de Ogum. Por que será que ela é uma erva de Ogum? O que será que isso implica? O que ela traz? Quando a gente estudar os fatores de Ogum, a gente vai ver que aquela espada de São Jorge está saturada com os fatores de Ogum. Ela carrega muito o fator de Ogum ali. E você manipula aquele fator para ajudar você na sua vida em determinado sentido. Então, entendendo os fatores, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor sobre as ervas, melhor sobre a atuação dos orixás por meio de uma vela, de uma reza, de uma oração, por meio das oferendas, por meio das pedras dos orixás. Por que será que o quartzo verde está associado ao Oxóssi? E aí você vai linkando uma coisa com a outra. Então esse estudo aqui, ele é muito importante mesmo. Ele faz sentido, né? Não é invenção nenhuma não. Por isso que eu resolvi trazer ele aqui, porque ele faz sentido quando você resolve ter um olhar mais cuidadoso com com esses orixás aqui, certo? Além disso, outro ponto muito importante também, a energia dos orixás, eles não atuam somente em nós, mas eles atuam tanto no micro quanto no macro. Ou seja, no micro, a gente pode associar aqui a expansão, o fator expansor de nosso pai Oxóssi, ao crescimento das células, por exemplo, a expansão da mata, da vegetação, o crescimento de tudo. Tudo que carregar crescimento, expansão, desenvolvimento vai estar associado com a energia de Oxóssi. Tem uns exemplos muito legais que a gente pode fazer no final, quando a gente passar por todos os orixás e entender um pouquinho sobre todos os principais fatores, que a gente consegue identificar eles em diversos processos todos juntos. Isso é muito legal. Por exemplo, você pega lá um crescimento de uma sementinha que vai dar origem a uma planta, você consegue observar ali o fator de nosso pai Oxóssi, o fator de nossa mãe Obá,
o fator de nossa mãe Oxum, de nosso pai Oxumaré, você consegue enxergar todos os orixás de Ogum, dando ordenação para aquele crescimento. Mas isso a gente deixa para fazer no final, vai ficar bem legal. E também atua no micro com a expansão aí, enfim, de qualquer coisa que tiver expansão, crescimento, o nosso pai Oxóssi ele vai estar atuando. E lembra que isso aqui também, né, esse estudo dos orixás aqui, ele não é restrito a um umbandista, né, mas sim, a gente entende os orixás como divindades de nosso pai criador, que regem toda a sua criação. Ah, mas na outra religião eles dão outro nome. Não tem problema. E a gente está tentando entender aqui é o principal fator e atuação nas nossas vidas para que a gente se torne mais consciente em relação a isso. Conhecimento é poder, não é? Então a gente pode, em posse disso, pedir, verbalizar, que isso é importante também. Bom, focando agora na nossa mãe Obá, ela vai trazer ali como um dos principais fatores dela o fator afixador ou concentrador também, seja uma palavra mais fácil de a gente trabalhar aqui. Nossa mãe Obá está muito associada com a terra, né? Então ela traz essa força da concentração, o Orixá ali é associado com as raízes, né? Ao passo que o Oxóssi está associado à mata, da parte de cima, nossa mãe Obá está associada à raiz, porque traz força, traz concentração. E esse é um fator muito legal que tem aqui, que ela carrega na sua energia, que nós podemos pedir também para nossa mãe Obá trazer força, trazer concentração. Essa concentração, essa afixação, novamente, ela pode ser em todos os sentidos da vida. Vamos supor que está com a fé aí meio bagunçada, tá meio espalhada, meio dispersa, não sabe para onde vai. Pode acender uma velinha lá para a mãe Obá, a cor da vela dela é magenta. Pede ali minha mãe Obá que você possa afixar um pouco minha fé, trazer um pouco de concentração. Lembra que eu falei que nossa mãe Obá, ela vai punir um pouco quem se desvirtua no conhecimento, mas ela também tem fatores positivos, como esse, por exemplo. Concentração é bom para todo mundo quer concentração, não é verdade? Isso pode ser também no amor, no conhecimento. Vejam que, olha que interessante, não adianta apenas um orixá em cada linha, porque vamos supor que o Oxóssi ele traz o conhecimento, traz a expansão. Então você começa a aprender, nossa, eu aprendi hoje sobre o corpo humano, aí amanhã eu aprendi um pouco sobre as árvores, aí depois eu aprendi um pouco sobre as pedras, aí eu aprendi um pouco sobre... Você começa a expandir. Só que se você não tiver o Ba na sua vida, concentrando esse conhecimento que você está aprendendo, aprofundando ele, afixando ele, você vai ser uma pessoa que você sabe de tudo, mas você é raso. Ah, eu estudei lá sobre pedras. Ah, me conta aí um pouquinho que você sabe sobre as pedras. Ah, não, eu só sei um pouquinho só, porque eu li ali por cima. Entendeu como não faz sentido? Como os orixás eles estão juntos? Ao passo que o Oxóssi traz ali um novo horizonte, o crescimento, a fartura, nossa mãe Obá vai aprofundar aquilo, concentrar, sedimentar para que você tenha isso bem estabelecido na sua vida. Afinal, o que adianta você falar que eu sei sobre os orixás? Aí você fala, fala um pouquinho para nós então. Aí você fala, não, mas aí não sei, não consigo direito. Entende isso, gente? Fica disperso, fica vago. Então, o Ba, ela traz essa concentração, esse aprofundamento. Isso é importante na nossa vida, obviamente. Isso pode ser do conhecimento, pode ser da fé, enfim, da evolução e aí vai. Ela também é um orixá que vai trazer ali a concentração, a força, a estabilidade. Lembra que eu falei que está associado às raízes também, né? Vamos supor que você está precisando aí de concentração na sua vida, está com a cabeça muito dispersa, muito bagunçada. Você pode acender a velhinha lá, ou nem precisa acender a velhinha, você pode ir no meio da oração ali, pedir minha mãe Obá, por favor, que a senhora me dê concentração na minha vida. Força de pensamento, minha cabeça está muito agitada, pensando muita besteira, está com o pensamento avoaçado, você pode pedir concentração. Tanto é que quando as pessoas vão fazer vestibular, né, uma prova que precisa do conhecimento, muitas vezes elas evocam, né, elas clamam, elas pedem ajuda, manipulam a força do nosso pai Oxóssi para elas irem bem preparadas. Afinal, o conhecimento é associado com Oxóssi, né, desenvolvimento intelectual. Mas também elas pedem para Obá, porque você vai trazer ali a fixação, a concentração, para que você não esqueça as coisas no meio da prova, enfim, do seu teste ali. Por isso que é importante conhecer a atuação desses orixás. Alguns deles, como eu sempre falo, não são tão cultuados, né, em alguns terreiros. Esse estudo aqui quem trouxe mais foi o Rubens, então tem o pessoal da Umbanda tradicional que não cultua muito esses orixás. Tem o pessoal da Umbanda esotérica que vai cultuar outros orixás, que eu pretendo fazer um vídeo sobre eles também, que eu acho bem interessante. Enfim, cada casa vai ter ali uma doutrina que vai seguir mais aprofundada dentro da Umbanda, né, que tem várias vertentes. Mas, deixando isso de lado, a ideia é que você que está estudando, que está aprendendo, cara, isso é muito legal, muito interessante. Agora, em posse disso aqui, ó, sabendo que nosso pai Oxóssi traz o fator expansor, nossa mãe Obá traz o fator afixador,
você consegue manipular isso conscientemente para poder auxiliar a sua vida. Você já é ajudado por esses orixás, só que é tudo inconsciente, é tudo meio passando vago. Então agora você sabendo disso, você pode fazer uma oração pedindo: meu Pai Oxóssi, Senhor traga expansão, crescimento, desenvolvimento. Claro que não é aprendendo isso e pedindo que você vai receber de um dia para o outro. Tem a questão do merecimento, né? Tem a questão da evolução de cada um. Mas isso é muito importante para a gente poder crescer, evoluir. Essa é a ideia. É muito verdade aquela frase do conhecimento é poder. Muito verdade mesmo. E aí a gente vai levando da forma que tem que levar. Certo, gente? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários também. Se vocês não entenderam alguma coisa, ou enfim, tá com alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai conversando. Quem não conseguir assistir o vídeo no Instagram porque tá um pouco cortado, tá um pouco estranho, tem o vídeo lá no YouTube, que tá normal. E lá no YouTube você consegue também assistir na velocidade 4x, 20x, se você achar aí que tá precisando assistir mais rápido, tá com o tempo corrido. Eu não indico muito, né? Mas cada um é cada um. Certo? E é isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. E na próxima semana a gente vai falar sobre os fatores dos orixás da linha da justiça divina. Nosso pai Xangô, nossa mãe Egunitá. Muito bom também. Beleza? Valeu!